vinda de médicos estrangeiros para o Brasil é um motivo de polêmica entre a classe médica. Os profissionais não concordam com a proposta do governo federal. O sindicato da categoria em Joinville afirma temer pela segurança dos pacientes, pois em muitos locais não há estrutura para atendimento. Veja a matéria. A falta de médicos é problema comum na saúde pública. Em Joinville não é diferente. Há poucos dias mostramos a escassez de pediatras, tanto na rede privada quanto na pública. Ficamos com uma demanda grande de procura por esse profissional na área de pediatria geral, que é como se fosse um clínico geral, né? Então a gente tem uma deficiência sim, né? Tanto a rede pública como a rede privada sente a carência desse profissional. Segundo a Secretaria da Saúde, a demanda por especialistas é grande, mas a oferta destes médicos no mercado não acompanha o número de vagas. Tanto que já não há mais reserva técnica do último concurso feito pelo município. Nós notamos um preenchimento mais dificultado no atendimento especializado. Ainda há algumas lacunas. No atendimento básico, ainda que nós não tenhamos mais classificados o concurso, estamos contratando por currículo e isso é uma admissão imediata. Temos tido uma procura ainda para preenchimento dessas vagas. A falta de médicos é notícia em todo o país e uma das reivindicações da população nas ruas durante os protestos foi pela melhoria da saúde. A resposta da presidência veio com o anúncio de que o governo trará médicos do exterior para atuar aqui e que eles apenas passariam por treinamento e seriam supervisionados por universidades públicas. O Ministério da Saúde pretende assim preencher vagas no interior do país, mas o sindicato dos médicos não concorda com a forma em que esses profissionais seriam importados. Nós estamos muito preocupados com a questão de importação de médicos estrangeiros sem prova de revalidação. Essa é a preocupação, porque a gente se preocupa com a qualidade do atendimento. Nós não temos nada contra médicos estrangeiros. Os médicos estrangeiros que atuam hoje no Brasil, eles passaram por um processo de revalidação e o que a gente quer é que, se forem importados médicos, que eles passem por esse processo de revalidação. Hoje, os médicos que vêm de outros países para trabalhar no Brasil precisam revalidar o diploma. É necessário fazer uma prova e ainda passar por um período de estágio. E caso os currículos das universidades não estejam compatíveis, o médico ainda precisará refazer as disciplinas em uma universidade pública brasileira. Os universitários também mostram preocupação com a qualidade no atendimento. Segundo esta estudante do 5º ano de medicina, não há receio de inchaço no mercado de trabalho, mas sim a necessidade de garantir um profissional capacitado para a função. É complicado, né? Porque a gente vai colocar essa população vulnerável, né, exposta a um sistema incerto, né? Não sabe qual a qualificação dos médicos que estão vindo para cá, se eles estão aptos a exercer a medicina de acordo com as normas brasileiras, né? Então essa é a questão, realmente. Então o ideal seria fazer a prova, né? Ninguém é contra a entrada dos médicos, mas sim, é a favor da entrada de médicos que tenham qualificação. A categoria acredita ainda que a importação de médicos não resolve o problema da saúde. É preciso aumentar as vagas de formação para residentes na mesma proporção em que as das universidades. E também são necessários investimentos em estruturas nas cidades do interior. Não adianta importar médicos e não ter a estrutura adequada para que eles possam atender. O que a gente vê hoje, se fala muito, não tem médico no interior. Mas por que não tem médico no interior? A gente acaba falando que é a falta de salários inadequados, mas a gente sabe que não é só isso. Tem algumas cidades no interior até que oferecem alguns salários um pouco mais atrativos, que às vezes o médico recém-formado procura o interior por questão desse salário. Quando chega lá, ele se vê numa situação de fazer um plantão, não ter um raio-x, não ter um exame de laboratório, não ter um carrinho de parada e não poder fechar um diagnóstico com certeza do paciente. Aí quem que fica em risco nessa situação? Principalmente o paciente, acaba colocando em risco a vida do paciente, que é o mais grave, e também acaba colocando em risco a própria carreira do médico, porque se acontecer algum erro, quem que é o culpado? Né? Ninguém vai dizer que é a estrutura, porque não tinha um exame. Quem acaba sendo punido nessa situação é o próprio médico. Então, muitas vezes, mesmo com salário atrativo, os médicos fogem dessas situações de trabalhar no interior sem a segurança adequada para um atendimento adequado. Agora, Rosi Martins, você acredita que realmente vai haver
vinda de médicos do exterior para trabalhar aqui no Brasil? Ou foi uma loucura daquelas que a Dilma comete? Eu acho que é uma tentativa. Né? O que não pode é continuar a situação, o pessoal vendo a coisa como está. E essa discussão aí que é válida, que a moça falou ali, claro, mas estaríamos nós aqui discutindo isso, analisando isso, se não fosse a tal da importação dos médicos? Isso não acontece agora. Ah, não tem estrutura, não tem aparelhos competentes, um equipamento decente no interior. Né? Se na cidade grande já não tem, imagina no interior, que é pior ainda, salário e tudo isso. Toda essa questão não estaria vindo à baila agora se não fosse a importação dos médicos. Que, por mais que se diga que não tem nada contra e tal, mas é aquela história de mercado, claro, que influencia. Lembra da história dos dentistas brasileiros que não iam trabalhar em Portugal? Que também foi essa discussão toda? É normal que haja. De qualquer forma, a população é que tende a melhorar o seu atendimento, que é precaríssimo. Hoje não tem médico em cidade grande, é o caso de Joinville, está a falta de vários profissionais em várias áreas, que dirá no interior. E olha, o sindicato organizou nesta manhã um protesto pelas ruas de Joinville em defesa da saúde pública. Eles se concentraram em frente à sede da entidade e seguiram encaminhada até a Praça da Bandeira. Médicos residentes e acadêmicos juntos pediam mais investimento na saúde, pediam também valorização do profissional e a revalidação do diploma de estrangeiros para trabalharem em cidades do interior, conforme a reportagem que você acabou de assistir aí. O movimento é realizado, diga-se de passagem, não só aqui, em algumas cidades, mas em todo o país há movimento semelhante. O que não se pode confundir aí é essa necessidade de melhor estrutura, também necessita-se de mais médicos, e outra coisa é reserva de mercado, né? Médico exige, né, melhores salários, é um direito dele, é uma argumentação, e cá para nós eficaz, né? Mas tudo tem que ser analisado. Que venham médicos estrangeiros, né? Que venham médicos estrangeiros se há necessidade no mercado. Agora...